Vamos começar então os estudos da nossa semana, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e o tópico 10, que é justamente a especificação desta instrução, desse mandamento, dessa lei que determina que a caridade é aquilo que nos eleva, é aquilo que nós temos como principal aprendizado no planeta Terra, no estágio que a gente faz no planeta Terra. Muito bem, mas por que a caridade, né? A gente podia pensar em tantas coisas que são importantes, sobre tantas coisas que a gente vê na Bíblia, no Evangelho, ou quem estuda as religiões em geral, tem tanto conhecimento, tanta verdade, tanto comportamento que poderia fazer a diferença para a gente. No entanto, Kardec destaca a caridade. Claro que a caridade aqui, ela tem uma tradução diferente no Brasil, no português, porque para nós caridade já é um ato de cuidado e atenção para as pessoas mais necessitadas, né? Já é um olhar espiritualizado, de compaixão, digamos assim. Mas a palavra caridade, ela vem do mesmo radical, da mesma fonte da palavra amor, né? E nós sabemos que tanto no hebraico quanto no aramaico, principalmente o aramaico era a língua mais comum utilizada pelos judeus na época de Jesus, é uma língua muito pobre, ela tem muito pouco vocabulário. Então, uma mesma palavra pode ter vários significados diferentes, né? E a palavra amor, ela tinha uma amplitude de significados. Era diferente do grego, onde amor tinha palavras diferentes dependendo do sentido que se quisesse dar, né? Então, por exemplo, se usava amor no sentido de amizade, né, que era filo, mas também de conhecimento. Então, a amizade podia ser por pessoas, mas também no sentido do conhecimento. E aí vem filosofia, quer dizer, amigo da sabedoria, né? Filosofia. Amor eros, que é o amor do relacionamento romântico, né? E o amor ágape, que é o amor espiritual, o amor que sublima, o amor que se eleva. Então o grego já era uma palavra, já era uma língua mais culta, com com um vocabulário mais rico, digamos assim, para poder designar as coisas e a gente ser mais preciso quando quiser explicar. O aramaico já era uma língua mais simples, né? Mais objetiva, e para a pessoa poder dar o sentido que queria, ela precisava contextualizar. Por isso que Jesus contava histórias, por isso que ele falava de parábolas. Que aí, por intermédio das parábolas, as pessoas entendiam melhor, né? O que significava o amor para aquele bom samaritano, né? O que era o amor no sentido do servo fiel, né? O que é o amor quando Jesus diz assim, amai-vos como eu vos amei. Então, diante de um vocabulário mais simples, ele diz, siga o meu exemplo, veja como eu amo, né? Como eu me comporto diante do amor. Então essas são situações que nos colocam diante dessa caridade como o caminho de evolução da grande escola de Gaia, da grande escola da Terra. E por que será que nós viemos para cá, esse planeta pequeno, afastado, na periferia da galáxia, aprender essa lição? Dizem as histórias ligadas à tradição espiritual que nós lutamos na batalha de Órion, na guerra de Órion, né? Então, nós pertencentes a outros planetas, nos rebelamos. Então vem a história dos anjos caídos, tudo que depois se traduziu na ideia de Lúcifer, né? Equivocadamente, enfim, mas a gente tem um conceito de anjos caídos. Emmanuel fala dos espíritos exilados de Capela, e outros livros falam de outros lugares
para onde os espíritos vieram para a Terra. O fato é que nós estamos aqui, distantes da nossa terra de origem, da nossa família primordial, porque isso é parte do espírito, caminhar por diferentes lugares. Jesus fala, casa de meu pai tem muitas moradas. E nós somos atraídos pela energia da vibração que nós precisamos, aonde nós precisamos estar, aprender as lições, conviver, reparar os males que nós fizemos e assim por diante. Então, Jesus, vendo a nossa tendência forte pela rebeldia, aqueles que se revoltam contra as normas, as leis, então ele cria um ambiente propício para a fraternidade. E como que ele faz isso? Ele coloca povos de diferentes origens. Emmanuel fala em principalmente 4 raças, né? São, portanto, 4 povos de planetas diferentes que vêm à Terra. Os arianos, que se concentraram ali mais na Europa Central, onde hoje estão aqueles países como o Afeganistão, o Uzbequistão, etc. Depois foram para a Europa, mas antes se ligaram aos hindus, por isso que a gente tem uma tradução forte do hinduísmo, dos Vedas, também são povos antigos na Terra. Depois nós tivemos os judeus, também a Bíblia tem pelo menos 6.000 anos de história, então também são povos, civilizações antigas. Os egípcios, que segundo Emmanuel eram o povo ele era atrasado, mas ao mesmo tempo de nós todos o mais evoluído, portanto cumpriu as etapas dele e voltou para o plano espiritual. Esqueci de algum? Acho que eu falei dos 4, né? Mas na Terra já tinham mais 2 outros povos, que eram os negros que habitavam a África, possivelmente povos originários da própria Terra, e os orientais, que alguns livros falam da tradição deles vindos de Aldebaran, inclusive uma outra galáxia. Enfim, o fato é que nós somos um planeta que acolhe espíritos rebeldes. E no Gênesis, a solução encontrada por Jesus é crescei e multiplicai-vos. Vem a ideia de que nós vivíamos num paraíso, que era um Éden. Nós então somos exilados porque não cumprimos, não evoluímos como deveríamos, não evoluímos como outros povos que estavam convivendo conosco. Então somos trazidos para cá e por isso tem essa fábula do Jardim do Éden, em que nós somos expulsos, que agora nós teremos que comer o pão através do suor do nosso rosto, através do trabalho. Mas a regra principal estabelecida ali na criação é crescer e multiplicar-vos. Então, Jesus encontra nesse mandamento originário, crescer e multiplicar-vos, a seguinte determinação, que está presente na lei da química, como afinidade, na lei da física, como atração, na biologia também, ora como afinidade, ora como atração, né? Mas o fato é que são os elementos que se atraem, que compõem novas formas e que se transformam e evoluem. Então essa é a regra que não vale só para nós, para todos os seres existentes no planeta Terra. Essas são as leis que prevalecem, né? Divididas nessas 3 ciências naturais, mas que no fundo são a mesma lei. É a lei de atração. A lei que faz com que elementos que tenham afinidade se atraiam. Quando a gente fala em afinidade, vale tanto para uma afinidade positiva, ou seja, do pensamento em comum, dos objetivos em comum, das vontades em comum, quanto das ligações kármicas, ou seja, daquelas ligações negativas, né? Dos laços que nós tivemos por lutas, por batalhas, por males que nós cometemos em outras encarnações. Dessa maneira,
Espíritos que, por exemplo, têm bastante afinidade com a guerra, terminam encarnando juntos e vão cometer guerras, né? Vão praticar a guerra. Então, às vezes a espiritualidade separa de propósito, coloca cada um num canto da Terra, e mesmo assim a gente se acha, né? Vai querer provocar uma guerra de alguma maneira. Se não é uma guerra com armas, vai ser uma guerra eletrônica, vai ser uma guerra política, vai ser uma guerra ideológica e assim por diante. Então, no momento em que a gente está na civilização, em que as distâncias foram encurtadas pela tecnologia, pela internet, pelos meios de comunicação, a gente fica mais aguçado na oposição de todas as coisas. Por isso que a gente vê nas redes sociais muitos comentários negativos, né? O que eles chamam de haters, as pessoas que odeiam publicamente, e gostam de dizer isso publicamente, né? Falar mal dos outros, nem conhece os outros que estão ali, mas falam mal com tanta veemência, né? com tanta força, parece que um profundo desabafo interior. E é claro que cada um só pode dar aquilo que tem. Então, a pessoa que emite essa raiva é porque dentro dela ainda falta uma sintonia de amor. O que ela consegue fazer é emitir essa raiva, né? E aqui isso me faz lembrar de um poema maravilhoso que ele se chama Eu Te Odeio, da Clarice Lispector, mas que na verdade ele é uma carta de amor que deve ser lida de trás para frente. Ela escreve um poema falando eu te odeio, falando mal da pessoa, mas que quando você lê ela de baixo para cima, de trás para frente, é uma verdadeira declaração de amor. E isso demonstra o quanto nós ainda estamos aprendendo e o quanto esse ódio, no fundo, é uma vontade imensa de amar. O quanto essa raiva, no fundo, é uma vontade imensa de reconciliar. Jesus, percebendo isso, ele desperta em nós o instinto da sexualidade para que, por meio dessa atração física, das nossas paixões humanas, a gente pudesse se sentir atraído até mesmo pelos nossos inimigos. Por isso também que muitos casamentos, muitos relacionamentos terminam em grandes batalhas, ou às vezes enfrentam grandes dificuldades, porque estão ali os nossos algozes, as nossas vítimas do passado, né? Mas também aqueles por quem nós temos afinidades, que talvez já tenham sido os nossos filhos, os nossos pais, né? Por quem nós sentimos um amor duvidoso, nós sentimos uma atração irresistível, mas que ao mesmo tempo nos traz desconfiança, nos traz mágoa, nos traz incertezas. E assim é a vida. E a gente se depara com isso não só nas relações amorosas, mas nas relações de trabalho, nas relações de vizinhança, né, nas relações familiares em geral, num ambiente como este, uma casa religiosa, espírita, enfim, não importa, né? Todos os lugares que a gente transita, a gente encontra pessoas com essas afinidades. Mas as paixões humanas têm, então, uma utilidade. É da gente se reencontrar com esses nossos inimigos. E aqui nasce a semente da caridade, né? Então, naquela narrativa histórica de aproximadamente 7.000 anos, nós temos plantada a semente da caridade. Porque quando a gente se deixa levar por uma paixão, por um sentimento de atração física ou paternal, filial, né, maternal, a gente ignora os males do passado. E a gente começa a aceitar esse outro da maneira que ele é. Então, a caridade desperta em nós uma certa empatia, um certo desejo de compartilhar a vida com esse outro e de assim ir aceitando essas diferenças. Bom, nós estamos fazendo isso há muitos e muitos anos, né, aqui e em outros lugares. Então, passados alguns anos, vem Jesus para nos dizer, olha, esse amor, ele não pode ser mais movido apenas pelas paixões. Já não basta mais que as paixões provoquem
as atrações humanas. É preciso agora que a gente se deixe levar pela nossa verdadeira vontade, pelo raciocínio e pela compaixão. Então ele faz essa provocação ali, ele resume os mandamentos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas principalmente no amai-vos como eu vos amei. Ou seja, prestem atenção no meu caminhar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esses três elementos da síntese de Jesus também são fundamentais, porque falar em caminho, verdade e vida há 10 mil anos atrás, quando a gente habitava ali as cavernas, quando a gente estava começando a formar as tribos, quando a gente estava começando a se organizar nas cidades, era falar para os ignorantes. Pouquíssimos espíritos estavam preparados a essa compreensão. Não havia ainda as escritas, com raras exceções, muito difíceis, escrita cuneiforme, depois os hieroglifos no Egito, né? Depois os papiros, que eram próprios dos sábios, dos sacerdotes, assim por diante. Veja, a gente só foi ser alfabetizado de verdade a partir da Idade Média com a criação da imprensa, né? E em massa mesmo, a partir do século XIX. Então, tem 200 anos que a humanidade aprendeu a ler e a escrever e a se comunicar amplamente. E na nossa era é que a gente tem uma comunicação global. Então veja quanto tempo demorou para que a gente pudesse usar o nosso raciocínio. Quando Jesus falava em caminho, verdade e vida, né? No início o caminho era um caminho de mitos, um caminho de uma fé cheia de superstições. Todos os povos antigos tinham uma fé voltada para as superstições, uma fé mitológica. A gente vê mitos de todas as civilizações antigas, né? Com um poder vigoroso. Mas então era um caminho que dependia dessas narrativas, dessas histórias. Quando Jesus fala em verdade, ele antecipa a ideia da filosofia. Tinha começado 500 anos antes dele na Grécia, mas ele antecipa essa visão que iria se espalhar pelo mundo, né? E demora. Quer dizer, os filósofos gregos viveram ali 500 a.C. até a gente alcançar uma ideia de filosofia comum assim, era o nosso tempo. Nessa época aí, 1700, 1800, começa as pessoas a entender o que é filosofia. E até hoje se tem pouca compreensão do que vem a ser filosofia. Kardec se baseia nessa filosofia para escrever, então, os seus livros, principalmente o Evangelho. Mas a gente ainda tem dificuldade, né? Questões como de onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? O que é o ser, o que é o existir. São temas difíceis para nós, mas nós estamos nesse processo. Então Jesus diz, eu sou o caminho, são as narrativas, é a mitologia, é o percurso do inconsciente, o caminho da verdade, que já é a razão despertada, né? Então o nosso consciente, aquilo que a gente questiona, como Kardec diz, a fé que é capaz de questionar, a fé raciocinada. E por fim, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é a completude disso. A gente ainda não é capaz de compreender essa vida, porque a vida não se limita apenas ao corpo físico. Então, quando a gente pensa na caridade no sentido de Jesus, a caridade tem que permear essas três condições essenciais daquilo que ele representa. Nós temos que colocar a caridade no nosso caminho, percurso que a gente tem na vida, no trajeto, da forma como as coisas se apresentam para nós e da forma como a gente escolhe percorrer nesse caminho. A gente tem que colocar essa caridade associada à nossa vontade, à nossa razão, né? A capacidade de perceber as coisas e de tomar decisões, portanto, de fazer trabalhos voluntários, de procurar o estudo raciocinado, de questionar as religiões, de não se apegar aos dogmas. Então esse é o caminho da verdade, da caridade, que ela é voltada para a verdade, né? E a vida, no sentido da completude, de praticar, de exercitar e de olhar o mundo
Porque a caridade está no mundo, está na natureza. A caridade está em todas as coisas que nós fazemos, não apenas em relação àquela caridade assistencialista, que é de dar dinheiro, esmolas na rua para quem precisa, de comprar um prato de comida, ou de vez em quando fazer uma doação para alguma entidade de assistência social. Não, a caridade é viver, né, no sentido da existência plena, o sentimento de amor e de compaixão pelo mundo, o mundo que nos cerca. Começar pela natureza, né? Amar a natureza, respeitar a natureza, perceber o quanto essa natureza é generosa com a gente. Imagina, Jesus cria o grande planeta Gaia, né, com uma fartura, uma abundância imensa. Os astrofísicos dizem que a Terra é uma coisa única na nossa galáxia. Que não tem um planeta com tanta beleza, com tanta harmonia. Você tem planetas em condições de vida, mas com essa beleza, né, com essa natureza farta, harmônica, isso não tem. E os extraterrestres também que nos visitam só acabam confirmando isso. Você tem lugares muito bonitos, mas o que há na Terra de integração dos reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, é uma coisa única. Então, Jesus, na sua sabedoria e na sua amorosidade plena, ele diz assim: esses espíritos que são os mais rebeldes da galáxia, vou fazer para eles um jardim que vai ser a casa mais magnífica, mais gloriosa. Por quê? Ele podia ter colocado a gente numa prisão, né? Podia ter colocado a gente num planeta escuro, que a gente mal conseguisse andar, com uma gravidade densa, pesada, com um ar que fosse tóxico, né? Um lugar que a gente tivesse que andar escondido. Mas não. Ele nos coloca nessa superfície desse planeta na sua plena vitalidade. A gente anda sobre a Terra e não morre por estar aqui. E a gente escolhe os lugares que a gente quer ver. Tem lugares mais frios, lugares mais quentes, mas nós temos uma certa mobilidade. E, na verdade, nesses últimos 200 anos, é que a gente vem destruindo drasticamente o planeta. Então, se hoje o planeta tem um clima muito instável, se nós temos poluição, a contaminação das águas, né, em geral, e do ar, é culpa nossa, que não foi Jesus que criou isso, né? E são elementos que nós, ainda rebeldes, ainda egoístas ao extremo, lidamos de uma forma totalmente equivocada com essa natureza. A gente é capaz de usar uma embalagem plástica para tomar uma água e que essa embalagem vai demorar mais de 500 anos, ou talvez alguns milhares de anos, para poder ser reintegrada à natureza. Então, assim, mas ninguém fala isso, né? Na propaganda do refrigerante não vem junto que a gente está destruindo o planeta, né? Além da gente destruir a gente mesmo, pela industrialização, os processos químicos do que a gente consome, pelos conservantes, por todos os agentes que estão ali, a gente ainda destrói o planeta. Então, falta muito dessa consciência, né? Falta muito dessa verdade. Então, falar em caridade e esquecer desses elementos é praticar o assistencialismo. A caridade que nos conduz à salvação é uma caridade desperta. É uma caridade que percorre o caminho que Jesus indica, busca essa verdade e vive plenamente esse amor. Não é uma caridade da boca para fora. Embora essa caridade assistencial tenha o seu papel, a sua importância na sociedade, né? Ela não deve ser menosprezada. Mas não é essa a caridade que Jesus nos traz e nem Kardec. É a caridade que começa pelo nosso encontro com a natureza. Porque se a gente é capaz de respeitar a natureza, os humanos que vivem na Terra são também parte dessa natureza. A gente começa a respeitar as diferenças. Então, observar que os animais que estão aqui, eles não foram criados para nos servir. Eles foram criados para conviver conosco. Mas a gente olha para eles como se eles estivessem ali à nossa disposição, né? Como a gente vê
pessoas, por exemplo, que adotam pets, né? Gatos, cachorros, etc., depois abandonam, ou maltratam, né? Ou não cuidam devidamente. Minha filha outro dia me contou uma história que lá na vila, na casa da mãe, apareceu um gatinho, eles acolheram, 2 meses depois descobriram que ele tinha fugido de uma casa próxima. O gato fugiu. E aí foram perguntar para a dona se ela queria o gato de volta. Eu disse, não, pode ficar com vocês, né? Quer dizer, onde está o amor? Né? Eu não estou julgando a pessoa, não sei a vida dela, não sei o que levou a isso, não cabe a mim isso. Eu estou olhando o gesto, né? O gesto é, onde está o amor? Onde está a caridade? Às vezes a gente não faz isso com os filhos, né? Casa logo, vai embora, né? Vai estudar fora, né? A gente dá para o mundo, né? A gente não quer essa responsabilidade. Ou então os pais, né? Põe num asilo, deixa lá isolado, morando sozinho, distante, não vai visitar, né? Ou faz isso nos relacionamentos, no casamento, né? Desejando que a pessoa trabalhe até tarde, né? Chegue tarde, para não ter que dialogar, não ter que conversar. É cruel isso, né? Mas essa é a forma que a gente se relaciona. A gente escolhe excluir as coisas, excluir o mundo. A gente escolhe se distanciar das coisas, né? E, no entanto, Jesus diz, crescei e multiplicai, né? Aquela fórmula original de que as paixões nos atraem para o convívio. Mas transcender essas paixões e encontrar o sentido da caridade é mais difícil. Então a gente deve olhar para onde? Para dentro de nós mesmos. Será que a gente pratica a caridade com a gente? Será que a gente é capaz de se amar, de se respeitar? Será que a gente tolera demais os abusos que nós mesmos praticamos? As inseguranças, uma época de tantos desequilíbrios, de tanta ansiedade, de tanto desespero. Será que não está faltando para a gente um momento de calma, de serenidade, de paz no nosso dia? Né? Se permitir isso, que a gente se entrega a uma rotina que ela é por si mesma insana, né? A gente preenche o nosso dia todo de atividades. Se a gente tiver um vazio, um buraco na agenda, a gente vai sentir culpa. Ou então alguém vai nos dizer, vai nos chamar de preguiçoso. Então, às vezes, a gente ocupa equivocadamente a agenda com uma atividade que ela não nos leva para nenhum lugar bom, mas a gente, pelo menos, preencheu aquele vazio. Até porque ficar sozinho com a gente mesmo é muito difícil. Ouvir a própria voz, ou aquilo que os antigos tibetanos chamavam de a voz do silêncio, que foi traduzido por Helena Blavatsky, né? Então, a voz do silêncio, ser capaz de se deparar com a voz do silêncio. Nessa voz do silêncio está a caridade. A caridade para com a gente mesmo. Aquela caridade que se afasta do ego. A caridade que se afasta do mundo, da maldade, do mundo que os antigos hindus chamavam de o mundo de Maya, o mundo das ilusões. Como que a gente se depara com isso? Como que a gente enfrenta isso? Nós podemos esperar que a idade avance, para que chegue a doença, para que chegue a velhice, para que cheguem os problemas mais dolorosos e críticos, e ali enfrentar esses medos, porque não vai ter saída. A gente vai estar diante do dilema da morte, então a gente vai parar para pensar nisso. Só que com arrependimento, porque não vai dar para voltar para trás. Ou a gente pode enfrentar isso enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem esclarecimento, enquanto a gente domina a nossa vontade e é capaz de modificar as nossas escolhas. Jesus, quando veio, ele não escolheu um grupo etário específico, né? Ele falava desde as crianças, os jovens,
os adultos até os mais idosos. Ele não fez nenhuma escolha sobre isso. Por quê? Porque ele disse, olha, a qualquer tempo é possível fazer a modificação interior. Né? Mas, às vezes, vai ficando mais difícil com o passar da idade, porque a gente vai carregando mais pesos, mais dificuldades, mas não impossível. A vontade e o nosso espírito é sempre o mesmo, ele não tem idade. Em espírito, a gente vai sempre se sentir uma criança. A gente vai ter as imagens na cabeça de como a gente era criança com os nossos pais. Essas imagens ainda estão aqui, ainda estão presentes, como se fosse agora. A gente é capaz de sentir cheiro, a gente é capaz de se lembrar dos momentos em que a gente estava no colo dos nossos pais, ou ali se divertindo, brincando, ou ouvindo, ou aprendendo, ou trocando alguma experiência agradável da nossa infância, como se fosse o agora. Né? Não há esse tempo. O presente, ele nos coloca diante de um dilema, como se ele tivesse entrelaçado entre o ontem e o amanhã. Mas o presente é aquilo que a gente é capaz de viver intensamente. Ontem e amanhã são apenas ideias criadas pela nossa mente. O que existe, a única coisa que existe é o agora. Isso está em vários tratados orientais, mas no mundo ocidental a gente separa. A gente gosta de relógio, né? Na Idade Média tinha lá o sino que tocava de hora em hora nas igrejas, né? Depois a gente cria os relógios de pulso brasileiros, Santos Dumont criou, né? Depois a gente vai adaptando esse relógio dos despertadores e agora a gente tem os relógios dos celulares. Então o tempo parece que domina a gente. E onde é que está a caridade nisso? Quando a gente passa a dividir a nossa vida em esferas de tempo, entre o ontem, o hoje e o amanhã, onde a gente começa a fazer programações, né? E nós somos o tempo inteiro lembrados, a todo momento lembrados daquilo que nós temos que preencher, né? A gente é conduzido pelos horários demarcados, então eu tenho a hora de acordar, eu tenho a hora do almoço, eu tenho a hora do jantar, a hora de dormir, e tenho os horários de buscar os filhos na escola, de trabalhar, né, de academia e assim por diante. E tudo parece que é só uma sequência de atividades programadas que vão nos levando, dia após dia, a gente acorda e continua sendo o mesmo, aprisionado a esses hábitos, a essas rotinas. Tem um escritor do início do século passado, chamado Kafka, Franz Kafka, em que um dos seus livros, chamado Metamorfose, ele trata de um personagem que acorda de manhã e, ao invés de se reconhecer humano, ele se reconhece como se fosse um inseto, que alguns traduziram como uma barata, mas não era bem uma barata, né? Mas era um inseto, talvez um besouro. E ele fala, mas eu sou esse inseto. E olha o drama dele ter que se livrar com isso. Mas ele olha para os parentes continuam humanos, mas ele é um inseto, né? Ele é esse bicho nojento na visão dele, né? E as pessoas olham para ele com certa indiferença, e ele não entende isso. Ele vai para o trabalho, né? Então, eu não vou contar o livro todo aqui não, mas vejam essa figura. Será que não é isso que está acontecendo com a gente agora? Né? Será que a gente, no fundo, não está se tornando, né, um bicho indescritível, uma máquina manipulada pelas inteligências artificiais do nosso tempo, pelos computadores, pelas redes sociais, pelo nosso ambiente de trabalho, pelas rotinas? Será que os horários dos programas de televisão ainda não nos influenciam demais? Chegar no domingo à noite e ouvir ali a chamada, a vinheta do Fantástico, será que ainda já não desperta um ar de segunda-feira, né, para quem gosta de ver televisão, né? Ou esperar pelos dias que tem jogo de futebol, por aí fora. Será que não são essas coisas que nos governam?
né? O horário do transporte, do ônibus, né? Ou de quem vai pegar o carro, sabe a hora que dirige, tem mais trânsito, menos trânsito. Né? E a gente vai dividindo assim a nossa vida. Os gregos, antigos gregos, nos mitos deles, já falavam dos temores do deus Cronos, né? O deus que come os seus filhos. Curioso isso, né? Tem 2.500, talvez 3.000 anos essa história, esse mito, mas ele é tão atual, tão presente, né? O tempo como o Deus que come os próprios filhos. Será que não é isso que a gente acaba permitindo que a vida faça com a gente? Então, não dá para olhar a caridade como se fosse algo de fora, sabe? A caridade não pode ser algo que a gente observa para os outros em determinados momentos da vida, porque ela acaba sendo um consolo. Pelo menos eu posso ser bom nesse momento, né? Pelo menos aqui eu consigo me sentir fazendo bem. A caridade não pode ser esse consolo. Esse consolo, ele tem um lugar na existência, como trabalho social. Mas não é essa caridade que cura. A caridade que cura é aquela que começa por si mesmo, na voz do silêncio. E na compreensão da relação com o mundo, com a natureza. A caridade que muda, que cura, é aquela que ama e perdoa, que tolera, que compreende. Quando a gente vê um cachorro que late, a gente diz assim, ele está me atrapalhando latindo, mas ele é um cachorro, é da natureza dele, eu entendo. Mas quando a gente vê um ser humano fazendo uma algazarra, né, ou agindo de uma forma que a gente não gosta, a gente não pensa que talvez essa seja a natureza desse ser humano. A gente o acusa de má educação, de violência, de marginalidade, né, de ilegalidade, por aí fora. Eu não estou dizendo que a gente tenha que fechar os olhos e aceitar os defeitos do mundo, mas é buscar compreender a diferença do mundo. Um galho que nasce torto numa árvore, o máximo que ele vai ter talvez seja uma poda de um jardineiro muito atento, tentando fazer com que ele cresça mais harmonioso. Mas se for um espaço público, uma praça, um parque, aquele galho vai crescer torto, ninguém vai dar atenção para ele. E todo mundo vai olhar, e talvez até depois de plena essa árvore, alguém diga assim, nossa, até que esse galho torto ficou bonito aí. E a gente vai aceitar isso como uma certa harmonia no meio daquela desarmonia inicial ou imaginada. Porque assim são os efeitos dos fractais. Nós crescemos disformes, mas a gente tenta parecer uniforme perante a sociedade. A gente tem um desejo de ser respeitado, de ser admirado, de ser aceito, né? Então, por isso a gente vê assim o boom das cirurgias plásticas, né? O boom dos salões de beleza. Todo mundo querendo ter o cabelo da mesma cor, o corte do mesmo jeito, né? Agora é a moda das unhas compridas, né? Fico olhando isso, meu Deus do céu. Quanto custa fazer uma unha dessa? A minha que trabalha na casa me diz que custa R$300 para fazer uma unha daquelas, né? E que ela fica 5 horas. Eu realmente acho esse tempo incrível, né? Na caridade, assim. Que caridade incrível, 5 horas no salão fazendo uma unha. Mas cada um é cada um, né? Mas olha como parece que a vida nos enreda num lugar que no fundo, não preenche nada. É claro que a gente é capaz de transformar aquele instante num instante de caridade. Talvez a conversa ali com a manicure seja maravilhosa. De repente aquilo é mais uma terapia do que uma pintura de uma unha, né? Quantas manicures não são verdadeiras terapeutas ouvindo as suas clientes, né? Mas não foi isso que a princípio motivou ir num salão. Falei da manicure, acho que podia ser qualquer outra atividade que a gente faz. Então, assim, olhar o mundo, repensar o mundo, preencher o nosso tempo no mundo, isso tem a ver com caridade. Tem a ver com aquele caminho originário de Jesus, né? Tem a ver com a verdade que ele nos provoca e tem a ver com o modo de vida
que ele nos chama a atenção, que é o modo de vida que ele teve. Uma vida de simplicidade, uma vida de desprendimento, de estudo, de cuidado de si mesmo, de cuidado dos outros, mas principalmente de exemplo do bem viver nesse amor, ainda que sendo acusado, né, depois crucificado, levado à morte, por simplesmente viver a sua verdade, por simplesmente viver aquilo que ele sabia ser a plenitude do amor. Então, é dessa caridade que o Espiritismo fala, é dessa caridade que Jesus fala. Uma caridade que está, antes de tudo, em nós mesmos. Uma caridade que está na natureza. Uma caridade que está na relação que nós temos com os outros reinos, mineral, vegetal, animal, a forma como a gente lida com a água, a forma como a gente lida com as plantas, a forma como a gente lida com os animais, né? Como a gente precisa compreender que nós não podemos abusar dessa disponibilidade desses reinos. Nós não precisamos causar a morte, sofrimento, porque toda morte, todo sofrimento, toda dor reverbera contra nós mesmos. Se nós já fomos muito rebeldes, espíritos muito rebeldes, hoje nós temos um pouco de consciência, já temos um pouco de despertamento, já temos mais firme a nossa vontade. E é nesse ponto que a gente precisa ser capaz de tocar as outras pessoas, de ver no outro aquilo que poderia ser uma partícula de nós mesmos, de perceber que de alguma forma aquele outro nos atrai a esse convívio, nos coloca juntos para estar presentes e respirar o mesmo ar e conviver na mesma localidade, de compartilhar sentimentos muito próximos, muito parecidos, dificuldades muito próximas e parecidas também. Para quê? Para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa cooperar, conviver em paz e harmonia. E, por conseguinte, encontrar na nossa atividade, nas nossas atividades em geral, um sentido de valor, um sentido de propósito que faça a diferença. Não importa onde a gente estiver, não importa qual seja o nosso hábito, mas que a gente olhe para ele diferente e que ali a gente busque uma oportunidade dessa caridade, seja uma caridade para a si mesmo ou uma caridade para o mundo que nos cerca. Na graça de Deus.